Boa noite, bom dia, boa tarde, meus queridos amigos. Opa, edital errado. Anderson Júnior aqui novamente. Vamos fazer mais um vídeo com algumas questões. Vou mostrar para vocês aqui no edital qual é o assunto que nós iremos trabalhar. Vamos ver aqui, edital. Muito bem, no último vídeo nós fizemos algumas questões sobre essa lei, Lei 6.677. É lógico que aquelas questões não foram suficientes. Sugiro que vocês continuem estudando, tá? O próximo assunto vai ser esse aqui: características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Todo esse assunto aqui pode ser sintetizado em apenas um tema, que se chama estruturas organizacionais em administração geral. Então vamos lá fazer algumas questões no meu aplicativo de questões aqui. Esse é o site que eu costumo usar também. E é isso aí. Uma coisa que eu notei no último vídeo é que a minha ideia de fazer vídeos rápidos acabou fazendo com que fossem poucas questões comentadas. Eu vou tentar comentar um pouco mais. E caso o vídeo fique muito grande, eu sugiro que vocês assistam ele de forma interpolada, de forma intercalada. Por exemplo, se você estiver no trabalho agora, assiste um pedacinho. Se você está no ônibus, assiste mais um pedaço. É sempre bom a gente treinar, sempre é hora de estudar, tá? Nunca esqueçam isso. E outra coisa que eu queria dizer para vocês se você ainda não pagou a inscrição do concurso, pague imediatamente. Não se assuste com o problema da suspensão do concurso. Quando o concurso for realmente suspenso, a suspensão vai aparecer no site da Fundação Getúlio Vargas. Enquanto não aparecer, trate o concurso como se estivesse transcorrendo normalmente, tá bom? Vamos lá. Primeiro assunto, administração geral. Esse concurso foi o de, olha só, Assembleia Legislativa de Rondônia, 2018. Vamos lá. A estrutura matricial se caracteriza como um modelo de departamentalização. Perceba que os dois assuntos foram cobrados, né? Estrutura e departamentalização. Continuando, que é frequentemente adotada em contextos de alta instabilidade, formando equipes temporárias para cada tipo de tarefa. Assinale a opção que apresenta uma desvantagem desse modelo. Muito bem, a questão em síntese está te perguntando qual é a desvantagem de uma estrutura matricial. Vamos ver aqui as nossas alternativas. Letra A, perda de cooperação entre os departamentos. Letra B, dificuldade de coordenação causada pela autoridade dual. Letra C, rigidez processual causada pelo controle excessivo. Letra D, inibição de conflito construtivo no ambiente organizacional. E letra E, a limitação dos objetivos organizacionais. Pessoal, estrutura matricial, sempre tente se lembrar que é uma estrutura híbrida, ou seja, existem duas departamentalizações dentro da matricial. E quando acontece isso numa organização, nós temos uma dualidade de autoridade. Nós temos dois departamentos, né? Dois tipos de departamentalização funcionando em um só, e em cada departamento há uma autoridade, um chefe a quem reportar. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Temos uma dificuldade de coordenação porque temos duas autoridades, duas pessoas a quem se reportar, e às vezes os funcionários desse tipo de empresa acabam ficando um pouco confusos, porque não sabem a quem não reportar os seus problemas ou pedir ajuda. Próxima questão foi da Câmara daqui de Salvador, coisa boa. Muito bom, vamos lá. O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos básicos formulados por autores como Fayol e Weber. O número de subordinados pelos quais um gestor é responsável e que determina, no processo de organização, formatos mais verticais ou horizontais das estruturas organizacionais é conhecido como... Muito bem, o que essa questão está te pedindo? Essa questão está te pedindo o que é o número de subordinados pelos quais um gestor é responsável. Qual é o nome que nós damos a isso? Vamos ver? Letra A, cadeia de comando? Não, cadeia de comando é o que diz a linha de autoridade, né? A cadeia de autoridade dentro de uma organização. Letra B, amplitude de controle? Sim, exato. Esse é o nosso gabarito. Letra C, descentralização? Não, descentralização é a mudança do poder decisório dentro de uma empresa. Se você estuda direito administrativo,
Cuidado! A descentralização no direito administrativo é quando a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do município é descentralizada daquela pessoa para outra pessoa jurídica que foi criada com aquele fim. Agora, a descentralização da administração é totalmente diferente. Quando o poder é centralizado, o poder de decisão é centralizado, aquela autoridade hierárquica toma a decisão. Mas quando há uma descentralização de poder decisório, aí sim a decisão pode ser tomada não apenas pelo presidente ou pela alta cúpula da administração, mas também gerentes e até pessoas na parte operacional. Divisão de trabalho e especialização horizontal não tem nada a ver, né, com o assunto dito aí na questão. Vamos para o próximo. Determinado cartório passou por uma profunda reestruturação organizacional e alguns níveis hierárquicos intermediários foram eliminados. Uma das características das organizações achatadas é que os níveis de automação e de informação são altos? Não. Os empregados de níveis mais baixos sentem-se mais distantes da cúpula? Não. A ideia é que eles se sentem mais próximos, né? Letra C. Os salários são maiores visto que possuem menos empregados? Não necessariamente. Existem mais oportunidades para progressão na carreira. E letra E. As decisões são tomadas mais prontamente, o que permite mais rapidez em responder aos clientes. Confesso para você que eu estou com dúvida nessa questão. Ela foi do Tribunal Regional do Trabalho ano passado, olha só. Eu vou ficar com a letra E, é que me parece mais plausível. Muito bom. As decisões são tomadas mais rapidamente. Pessoal, você deve estar se perguntando aí o que é uma organização achatada. Desculpa, vou tentar explicar para você rapidamente antes da gente passar para a próxima questão, tá? Uma organização achatada é uma organização que aumenta a amplitude de controle e diminui a cadeia de comando. Como assim, Júnior? Pensa no seguinte, cadeia de comando é uma organização que é alta. Quanto maior o nível hierárquico, mais alta na organização ela está. Amplitude de controle é o número de pessoas que estão debaixo do comando de uma pessoa apenas. Agora pense comigo o que vai acontecer se a gente aumentar o número de pessoas debaixo de um gerente só. A organização vai ficar mais achatada. Teremos menos pessoas na cadeia de comando e mais pessoas sendo geridas por uma pessoa apenas. Essa organização achatada faz com que isso aqui na letra E aconteça. As decisões são tomadas mais rapidamente. Por quê? Porque nós temos menos gerentes, menos pessoas na autoridade e mais pessoas na amplitude de controle. Uma empresa que opera em um ambiente estável está passando por uma redefinição de sua estratégia de negócio e quer adotar uma estrutura organizacional que permita maximizar a eficiência operacional via economia de escala e uso eficiente dos recursos. Para isso, dentre as opções, a estrutura mais adequada seria funcional, divisional, matricial, em rede e por produto. Tá difícil essa. IBGE 2017. Muito bem, qual é o objetivo da empresa? Ela quer adotar um tipo de estrutura organizacional que maximize a eficiência operacional por meio de economia e uso eficiente de recursos. Ao meu ver, dentre essas aqui, a letra A é a mais indicada. Muito bem, por que, Júnior, você escolheu a letra E? Porque uma uma estrutura organizacional funcional permite que as pessoas, de acordo com as suas funções, aloquem os seus recursos. Existe uma alocação funcional dos recursos e isso faz com que haja uma melhor eficiência operacional. O que é eficiência? É usar os recursos da melhor forma possível, fazer mais com menos. E por isso eu fiz esse link aí da alternativa A junto com a eficiência operacional, que foi o que a questão pediu. Próximo. Analise a estrutura organizacional a seguir. Presidente, engenharia, produção e comercial. Consideramos possibilidades de arranjos de estruturas organizacionais por departamento. A figura analisada corresponde a um arranjo divisional, funcional, horizontal, matricial ou multidirecionado. Percebam, meus amigos, que nós temos aqui o presidente em cima na alta cúpula organizacional e temos 3 subdivisões: engenharia, produção e comercial. Elas estão sendo divididas por quê? Pelas funções. Então nós estamos passando por aqui por uma departamentalização funcional, letra B. Perfeito. Próximo.
Laura acaba de ser aprovada em concurso. Ô Laura, parabéns! Em seu primeiro dia de trabalho, o gestor de sua unidade lhe forneceu um manual em que estavam descritos as características e os aspectos formais das relações entre os diferentes departamentos e os deveres relacionados a cada cargo da organização. Foi fornecido a Laura um manual de estrutura, processo, formulários, sequência administrativa e normas. Essa questão é meio bizarra. 2014, FGV. Bom, na minha aula de estrutura organizacional não me apareceu nada sobre algum tipo de manual que fala sobre as características formais dos departamentos de lá, né? Pode ser um manual de estrutura, pode ser um manual de normas, de processo. Meu Deus, que bizarra essa questão. Né? Vamos fazer um chute consciente. Nós estamos falando aqui de departamentos na organização. É como se fosse um organograma dentro desse manual, né? A questão diz que nesse manual fala sobre todas as relações formais dos departamentos e os deveres de cada cargo. Eu vou na letra A, estrutura. Muito bem, muito bem. Vou pesquisar um pouco mais sobre esse assunto e depois eu falo nos comentários o que eu achar sobre isso, tá? Com relação à análise e desenho dos formulários, analise as afirmativas a seguir. 1. Os dados e as informações devem ser transmitidos e recebidos de uma pessoa para outra ou de um órgão para outro. Os campos são espaços, casas ou boxes desenhados no formulário para serem preenchidos com economia de tempo e trabalho. 3. Uma das funções do formulário é facilitar o processamento de informações consolidadas. Assinale se 1 estiver correto, 2, 3, 1 e 2 ou se todas estiverem corretas. Esse assunto aqui, gente, está falando de formulários, tá? Formulários não está dentro do nosso conteúdo programático. Ao meu ver aqui, houve uma pequena mudança de assunto. Olha só, dentro dos assuntos aqui, ó, gestão estratégica, organização, sistemas e métodos, e eles colocaram estrutura organizacional. Ao meu ver, isso aqui não é estrutura organizacional. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu vou tentar responder assim mesmo. Muito bem. Desenho de formulários. Os dados e informações devem ser transmitidos e recebidos de uma pessoa para outra ou de um órgão para outro. Os campos são espaços, casas ou boxes desenhados no formulário para serem preenchidos com economia de tempo e trabalho. E uma das funções do formulário é facilitar o processamento das informações consolidadas. Eu vou chutar que está tudo correto. Muito bem. Chute consciente, mas eu confesso para você que não gosto de resolver questões desse tipo, não. Eu gosto de acertar, tendo certeza que é a resposta correta. Mas vamos lá. Mais uma questão, a última. Com relação às etapas que devem ser seguidas na elaboração de um manual, o manual não está no nosso edital, vamos para a próxima. A estrutura de uma organização pode ser definida como a soma das maneiras pelas quais o trabalho é dividido. Sim, em tarefas distintas, depois como a coordenação dessas tarefas é realizada. Ok, assinale a alternativa que indica os tipos de estrutura. Departamentalizada, funcional e linear. Linear, funcional e linha staff. Linear, funcional e gerencial. Departamentalizada, formal e linha staff. Linear, formal e departamentalizada. Muito bem. Ela quer a alternativa que indica os tipos de estrutura. É uma questão bem decoreba, gente, isso aqui. Tanto que é de 2013, né? Muito bem. Existe a estrutura departamentalizada, funcional, linear e linha staff. Ou seja, tudo isso aqui me remete à departamentalização. Por isso que eu estou um pouco confuso nessa questão aqui. Gerencial não existe. Estrutura gerencial não existe, ao meu ver. Portanto, eu elimino a letra C. Estrutura linear, funcional e staff, eu vou na letra B. Muito bem, isso aí. Ok, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aí. E tamo junto. Até mais, até o próximo vídeo.